deve ter entendido que nós estamos lendo, na hora da nossa leitura bíblica, o texto do sermão. Então você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. Nós vamos olhar para o versículo 12 até o versículo 18. Se você encontrou, você diz amém. Se não encontrou, diz não, amém. Alguns disseram não, amém aí. Nós começamos uma série para falar sobre as características de uma igreja viva. E começamos a falar sobre isso dentro da carta de Paulo aos Filipenses. O objetivo era entender uma síntese da carta e, a partir dessa síntese, perceber como isso se desdobra no decorrer da carta, até que a gente aprenda, entenda o que é uma igreja viva, como ela se comporta, e possamos aplicar essas coisas também à nossa própria vida na fé. Nós resumimos a carta aos Filipenses como a vida do Evangelho na igreja, e a igreja proclamando ou anunciando a vida do Evangelho. Isso vai aparecer na carta, como a gente falou no primeiro sermão, de muitas maneiras, seja pela maneira como eles se unem, se compõem como uma unidade apenas, como um grupo associado, fiel, enlaçado neles mesmos, ou se mostra também na própria humildade, na atitude autêntica e humilde da igreja. Como essa igreja é viva, por exemplo, se mostra também no seu exercício missional, e é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos perceber que uma igreja viva é uma igreja que está disposta a ser encorajada para fazer missões. Nós vamos perceber que uma igreja viva tem olhos e um coração missional. Nós estamos vendo, vamos olhar para um trecho que fala sobre as cadeias de Paulo e a maneira como o Evangelho, ainda que Paulo estivesse preso, como o Evangelho progrediu, avançou. Dessa forma, a frase que eu quero que vocês guardem, a frase que eu gostaria que vocês memorizassem para lembrar no futuro, é a seguinte: as circunstâncias da missão devem ser observadas através dos interesses da missão. As circunstâncias da missão devem ser entendidas ou observadas à luz dos interesses da missão. São esses os elementos que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver o progresso da missão, versículos 12 e 13 e 14, e nós vamos ver os paradigmas da missão, versículo 15 e 16, 17 e 18. Entenderam? No segundo ponto eu vou dividir em dois, mas vocês vão entender. Então eu dividi aqui do 12 até o 14, como o avanço, o progresso da missão, e a partir do versículo de número 15, nós vamos ter uma quebra, porque Paulo vai mostrar que existem dois paradigmas, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo durante o progresso da missão, e a gente vai entender que paradigma é esse. Tudo isso para que a gente perceba uma coisa: que as circunstâncias da missão devem ser entendidas à luz do interesse ou dos interesses da missão. Amém? Amém? Amém. A minha oração e a minha intenção é que você saia daqui com um coração missional e não só missionário. Eu vou explicar sobre isso mais à frente. Um coração missional e não apenas missionário. Vamos ao texto. Versículos 12 até o 14, nós vamos olhar e pensar sobre o avanço da missão. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem.
Paulo acabou de sair da sessão onde ele ora, onde ele dá graças. Nós estamos entrando na segunda sessão de Filipenses. Essa segunda sessão é o primeiro relatório missionário que Paulo traz nessa carta. Ele traz pelo menos outro. Dependendo de como você entenda o capítulo 4, ele traz 3 relatórios missionários. Se você entender o último capítulo como algo diferente, ele traz apenas 2 relatórios missionários. No capítulo 1 agora, que nós vamos ver, e depois no capítulo de número 2. Então estamos agora numa sessão de relatório missionário. Mas por que Paulo teria a intenção de trazer um relatório missionário dentro da sua carta? Ora, porque ele quer informar os irmãos a sua condição, e mais do que a sua condição, ele quer informar os irmãos as circunstâncias daquilo que ele está fazendo, da sua missão, ou da pregação do Evangelho. Ou seja, o objetivo de Paulo não é tanto informar as suas próprias circunstâncias, é informar as suas circunstâncias, mas vamos ver que Paulo está preocupado com a consciência dos irmãos, porque sabiam que Paulo estava preso. E não sei se vocês são igual a mim, mas se um dos nossos missionários fosse preso, a primeira coisa que eu pensaria seria: e agora? E a missão? Quem é que vai pregar? Não é? Então, Paulo quer informar e quer mostrar para aquela igreja que o Evangelho não parou, que a mensagem não parou, que ainda que ele estivesse preso, a mensagem não estava, que ainda que ele estivesse amarrado, preso por grilhões, a mensagem não estava presa, a mensagem continuava. E para fazer isso, ele faz uma afirmativa, ele diz: quero que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Ora, o que Paulo está dizendo é que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. As coisas, o que são essas coisas? É só a cadeia? É só a prisão? É o que aconteceu dentro da cadeia? Ou é tudo que levou ele até a prisão? Bem, eu acredito que Paulo tem na cabeça exclusivamente todo o processo de prisão, todo o processo onde ele foi tomado pela guarda, até o momento onde ele foi colocado sob guarda, que é o momento onde ele perde liberdade de fato de uma vez por todas. Então todas as coisas que dizem respeito ao momento em que Paulo foi preso ou foi impedido de pregar publicamente, isso diz respeito também à sua própria prisão em Roma, à sua prisão domiciliar. O que Paulo está dizendo é: todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. A palavra progresso podemos compreender como avanço, não apenas no sentido tecnológico, mas no sentido que ele saiu de um lugar e foi para outro, ou seja, algo avançou, algo melhorou, algo progrediu. Nesse sentido, o que ele está dizendo é que aquilo que aconteceu, as questões concernentes à sua própria cadeia, não barraram o Evangelho, na verdade, abriram a porta para o Evangelho. Não é que as circunstâncias criaram a possibilidade da pregação, não é que as circunstâncias abriram uma possibilidade, é que a possibilidade é a própria circunstância. É que a cadeia é a própria possibilidade, a cadeia é o momento, é aquilo que Deus fez para que ele pudesse pregar. A questão não é que às vezes, como a gente pensa, tem um lado positivo na tribulação. A questão não é essa. O que ele está dizendo é que a própria circunstância em que ele está é a porta aberta. Então não é que o problema contribui um pouco, é que o problema é o ambiente onde ele prega. E ele vai afirmar que o progresso do Evangelho pode ser percebido e que essas coisas que aconteceram a ele contribuíram, e ele vai afirmar isso, dá evidências disso com 2 cláusulas. A partir do versículo de número 13, ele vai dizer que toda a guarda pretoriana agora e os demais sabem que ele está preso por causa de Cristo, e segundo, os irmãos em sua maioria foram estimulados pela sua cadeia e começaram a pregar. Então o que é que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, vocês não pensem
que o evangelho foi parado pelas minhas cadeias. Pelo contrário, ele avançou, ele progrediu. Essa cadeia, na verdade, foi um momento de progresso. E eu lhe provo, tem duas provas para isso. A primeira, toda a guarda pretoriana agora sabe que eu estou preso por causa de Cristo. O que é essa guarda pretoriana? Provavelmente aqui, os guardas do imperador, que tinham uma comitiva na cidade de Roma. Eles eram mobilizados de um lugar para o outro, mas nesse momento eles estavam lá fixados em Roma. E como Paulo estava preso de maneira domiciliar, visitavam não apenas os guardas para fazerem sua guarda, mas ficavam trocando em turnos os guardas, mas também visitavam algumas pessoas para avaliar o seu processo. Então, pessoas a mando do imperador, pessoas que iriam fazer perguntas para ele, levar o processo à frente, assim como guardas, ouviram as questões de Paulo, ouviram o seu testemunho, ouviram a mensagem que ele trazia. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, essa circunstância trouxe com ela pessoas para ouvirem o evangelho, grupos que eu não teria acesso, agora eu tenho porque estou aqui. Eu lembro de uma vez ter ouvido um pastor no seminário, dizendo que um jovem chegou para ele e disse: olha pastor, eu quero pregar para os tatuados. E como Paulo disse que nós deveríamos agir como eles, né? Com o gentio ser como gentil, com o judeu ser judeu, né? Com o bárbaro ser bárbaro, eu vou fazer tatuagem, né? Para pregar aos tatuados. A resposta do pastor foi: por que você não vai pregar lá no hospital, na zona de queimados? Você não quer pregar lá, né? Você não quer isso para a sua vida, você só quer fazer tatuagem, você não quer missão. O ponto, a questão aqui é que, de fato, quando se você estivesse lá, de fato, naquela zona, no hospital, adoecido, aquele círculo de pessoas seria uma possibilidade para você. Entenderam? Amém? Coisa que você não tem aqui. Então o que Paulo está dizendo é: eu tenho acesso a um grupo que pouquíssimas pessoas têm. Eu tenho acesso a um grupo que pouquíssimas pessoas teriam acesso. E a minha cadeia, a minha prisão, é exatamente o ambiente em que eu deveria estar para pregar para essas pessoas. Essa é a primeira cláusula. Não é que Paulo pregou para toda a guarda pretoriana, para 9.000 guardas. Não é isso. É que todos os guardas que tiveram contato com ele, de alguma maneira souberam que ele estava preso por causa de Jesus. É que todas as pessoas que foram lá checar o processo, de alguma maneira souberam que ele estava lá preso por causa de Jesus. Então o que ele está dizendo é: a evidência de que o evangelho está progredindo é porque a guarda pretoriana foi acessada. É porque outras pessoas que quiseram ter acesso a mim para saber da história também foi acessada. Nesse sentido, a circunstância de cadeia não é um problema, não é trava, não é obstáculo, é avanço. Deus fez a missão avançar, parando o missionário. Que coisa contraditória! Você não acha irônico? Deus travou o missionário, impediu de ele ir, e agora o que está acontecendo? Acabou a missão? Não! Continuou a missão, porque não é a questão aqui não é Paulo, é a mensagem, porque não são as circunstâncias que param a mensagem. Circunstâncias podem parar os missionários, nunca a mensagem. As circunstâncias podem parar as pessoas, mas nunca o Senhor. O nosso Deus é um Deus missionário, meus irmãos, e a Ele ninguém para. Ainda que eu e você estivéssemos com os pés fincados na terra, presos por grilhões, a mensagem ainda ecoaria, porque ela depende do grande Deus para ser ecoada. Se as bocas se fecharem, as pedras clamarão, mas a mensagem irá continuar. Ninguém para a mensagem do nosso Deus missionário. Deus continua fazendo missões, Deus está em missão, Deus está trabalhando, e isso deveria ser um chamado para cada um de nós, e um privilégio, porque Deus nos chama a participar dessa missão. Se você não faz discípulos, se você não lembra
que a sua maior missão é fazer discípulos, uma igreja que não lembra que a sua maior missão é fazer discípulos, e ela começa a se perder fazendo atividades, ela não tem o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Se você quer participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, meu irmão, levante-se hoje e vá fazer discípulos, aonde, não importa onde, aonde você estiver. Amém? A segunda cláusula que Paulo usa para afirmar que a missão de fato está progredindo está no versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Aí nesse texto, muita gente acha que Paulo está falando dos filipenses. Paulo não está falando dos filipenses. Paulo está falando dos irmãos de Roma. Então, quem é que está estimulado no Senhor para falar ou para pregar com mais ousadia? Os irmãos de Roma, porque Paulo está preso em Roma. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: estou preso em Roma, isso aqui virou um turbilhão missionário. Não só os guardas pretorianos começaram a ouvir a mensagem, mas agora quem me viu preso, parece que endoidou em Jesus, parece que ficou aqui cheio de poder, da unção, arrotando brasa, pegando fogo e pingando óleo, no poder, meu irmão, pregando com ousadia. E a ideia é que eles foram animados, revigorados, e agora pregam com mais coragem, com mais ousadia. Aí aqui é importante, não é que eles não tinham coragem, eu entendo que Deus reanimou a coragem deles, Deus animou a ousadia que eles já tinham. Eles já estavam pregando nos seus círculos, mas provavelmente aqui por questões de perseguição, pregavam nos seus círculos de maneira mais moderada. Mas aí quando viram Paulo, seu missionário preso, aí eles endoidaram, aí começaram a pregar ousadamente. Geralmente em Atos dos Apóstolos, quando essa palavra aparece, e pregaram com ousadia, falaram com ousadia, sempre é algo que leva para o testemunho público. Então provavelmente o que acontece aqui é exatamente que Deus começa a motivar a igreja por meio de um preso. Seu missionário é preso, uma desgraça acontece com seu missionário, aparentemente desgraça. E agora, o que é que eles fazem diante disso? Eles desanimam, eles fogem. Talvez na nossa cultura de bem-estar, a gente diria assim: pai, Paulo foi burro, Paulo foi tolo, deveria ter feito do meu jeito, porque do meu jeito ele ia continuar pregando. É o mesmo espírito daqueles que se opõem a Paulo mais na frente. Você vai ver, se ele fizesse do jeito que eu estou dizendo, ele não teria sido preso, mas agora prejudicou todo mundo. A igreja fez isso? Em sua maioria, não. Em sua maioria, meus irmãos, eles pegaram o Antigo Testamento deles, botaram debaixo do braço e saíram para pregar. Eles agora pregam com mais ousadia, agora eles têm mais coragem, estão mais animados. E tudo isso porque Deus levou um missionário para a cadeia, porque Deus permitiu que o missionário fosse para a cadeia. Imagina como é que você reagiria com seu missionário na cadeia, com um dos nossos missionários na cadeia. Gente, baixa o volume aí. Baixou? Imagina o Júlio. Pode voltar. Eu não queria, essa brincadeira com o pobre. Mas imagina um dos nossos missionários na cadeia. Como é que nós nos sentiríamos? Ficaríamos revoltados, com certeza. Ficaríamos preocupados, com certeza. Mas quantos de nós pegariam as suas Bíblias e sairiam para fazer discípulos? Às vezes, a resposta para a tribulação é missão. Muitas vezes, a resposta para a angústia é fazer discípulos. Muitas vezes, a resposta mais fiel que um crente pode dar diante de um transtorno, de uma circunstância difícil, de uma crise,
é abrir a boca e expor o Evangelho. Mas nós geralmente pensamos outras coisas, como tirá-lo de lá, que é válido, apoiarmos financeiramente para que ele pelo menos passe bem lá, o que é válido. Mas isso vai tirando a gente do centro, vai tirando a gente das nossas responsabilidades, nos tiram da missão, porque parece que não é mais fazer discípulos o nosso trabalho, é apoiar o missionário enquanto ele está preso, não é não? Essa é uma das diferenças de uma igreja missionária e de uma igreja missional. Uma igreja missionária pensa nos seus missionários, uma missional também, mas uma igreja missionária para aí. Uma igreja missional pensa nos seus missionários, apoia os seus missionários, mas sabe que ela também mas ela entende que ela também deve fazer. Há uma discussão nesse texto, inclusive, que eu acho bobíssima, porque algumas pessoas dizem que aqui o que o texto está falando, não dos irmãos da igreja mesmo, mas daqueles que foram chamados líderes, anciãos, foi para quem Deus deu de fato a responsabilidade de pregar. Nada no texto diz ou aponta para isso. Na verdade, o texto aponta com mais clareza que os irmãos, em sua maioria, ou seja, os irmãos, a igreja em sua maioria, agora estão estimulados, estão encorajados, estão animados. Esse é um dos textos mais fantásticos para dar uma injeção de ânimo em nossos corações. Se o seu coração não é missional, se você não tem um apego por fazer discípulos, olhe para esse texto e pergunte: será que alguém vai ter que ser preso? Eu espero que não, irmão. Amém? Mas eu tenho certeza que algumas circunstâncias acontecem ou são vividas porque Deus quer missão. Não é que Deus quer apenas que você aprenda paciência, não é só que Deus quer que você aprenda perseverança, é porque Deus quer que você aprenda e ensine o Evangelho. Já pensou nisso? Que Deus te leva para algum lugar, mas te leva como missionário e não só como um sofredor. Que Deus te leva para algum lugar, não apenas como aquele que geme de dores, não apenas como aquele que apoia o que geme, mas como aquele que prega, que anuncia e que leva a luz do Senhor para aquele lugar. Somos sal e luz, meus irmãos. Aonde nós estamos, aonde quer que nós estejamos, devemos ser sal e luz. Bem, esses irmãos foram motivados a falar a palavra com mais coragem. Aqui a gente vai entender que a palavra é o Evangelho, que é a pregação, porque é o sentido do texto em toda a sessão. Não vou gastar tempo falando sobre isso, mas a partir de agora, depois que Paulo mostrou que a missão de fato avançou, Paulo agora vai dizer que avançou, mas ainda é cheio de paradigmas, ainda é cheio de paradoxos, ainda há problema, ainda existe uma série de contradições que precisam ser pensadas. A partir do versículo 15, ele vai começar a dizer que existem dois grupos: um grupo que prega com motivos puros, com motivação pura ou com intenções puras, e outro grupo que prega sem intenções puras, ou seja, com interesse pessoal envolvido, por inveja. Então Paulo vai dizer que, ainda que o Evangelho tenha avançado, existem dois grupos que trabalham pelo avanço do Evangelho: um que tem um coração puro e um que não tem um coração puro. E isso é um terror. Isso deve fazer a gente tremer e gemer, porque imagina o Evangelho progredindo, o pessoal saindo para pregar, o pessoal servindo, trabalhando, e quando você vai descobrir que o cara está fazendo só por ele mesmo, você não deveria desconfiar que isso é possível. Paulo passou por isso, nós passamos por isso. Versículo de número 15. É verdade que alguns proclamam a Cristo, aqui o sentido de falar a palavra, proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, o que fazem de boa vontade, fazem por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa do Evangelho. Aqueles que falam por inveja e rivalidade, porém,
pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Bem, os que falam a palavra da verdade, ou levam a verdade de Cristo, proclamam a Cristo com coragem, com coração puro e com amor, de fato são aqueles que Paulo está falando, que são irmãos. Não há dúvida sobre isso. Eles têm intenções puras, eles pregam por amor, eles sabem que Paulo está incumbido da defesa do Evangelho, assim como os filipenses ajudaram Paulo na defesa do Evangelho lá na frente, como ele diz. Esses irmãos sabem que ele está incumbido da defesa, sabem que Paulo está lá e foi preso pelas causas de Cristo, e está lá para defender o Evangelho, para apontar para Jesus de fato. Então não há dúvida sobre esses, de fato são irmãos. A pergunta é: e os outros? São crentes ou não são crentes? Eu achei pelo menos 4 possibilidades. 4, mas eu vou falar só 2 para vocês, porque são as que fazem mais sentido. Uma, não são crentes, são judaizantes, são judeus infiltrados, hereges, e ele usa essa expressão para depois mostrar que os filipenses estão sofrendo o mesmo. Capítulo de número 3, versículo de número 1: quanto ao mais, irmãos, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo alegrem-se, né? Escrever de novo essas mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Então, Paulo está falando de quem? Quem são esses cães? Quem são os maus obreiros? São aqueles que querem colocar a circuncisão como fundamento da fé, como um dos fundamentos da fé. Então, para algumas pessoas, essas aqui que pregam por inveja são judaizantes, crentes judaizantes. Para outros, eles sintetizam a posição mostrando que não são judaizantes, mas são, digamos, pessoas que discordam da maneira como Paulo faz as coisas. Alguns dizem que Paulo está falando de algumas pessoas que se incomodavam com o sucesso de Paulo, por isso inveja, e que depois que ele foi preso, agora eles tentavam de alguma maneira fazer com que o Evangelho progredisse por causa deles, por isso interesse pessoal, e com isso, Paulo sabendo, Paulo iria ficar entristecido. Essas 2 coisas são possíveis. Eu particularmente prefiro a primeira. Eu acho que em Roma tivemos um grande problema com crentes gentios e crentes mais judaizantes, né, judeus, que tiveram um conflito lá, e eu acho que esse conflito é plano de fundo para que Paulo tenha falado isso. Então, provavelmente, o que eu entendo que aconteceu é o seguinte: Paulo foi preso, e agora os crentes judaizantes acham que podem vencer Paulo, porque Paulo, como apóstolo dos gentios, ensinava sobre a invalidade da circuncisão para os gentios, e isso não era bem visto. Então Paulo chega num terreno onde a sua carta, onde o seu evangelho não foi tão bem aceito assim, e alguns crentes estavam dando problemas para ele, e queriam aproveitar o momento em que Paulo estava preso, para trazer alguns gentios para o seu lado, ou seja, para o lado da circuncisão. É o que a gente chama de pescar no aquário do outro, né? Eles queriam trazer para si. O ponto é, de qualquer forma, na primeira ou na segunda posição, o problema vai ser o mesmo: interesse pessoal, inveja e rivalidade. Aquilo que motivava a pregação não era outra coisa senão pecado. Aquilo que motivava a pregação era a tentativa de fazer com que Paulo sofresse. Jesus era pregado, a gente vai ver isso mais à frente, mas a motivação dessa pregação não era correta, não era Jesus, não era o Evangelho.
não era a abstenção de si mesmo, como vai ser mote aqui em Filipenses. O objetivo era conseguir ganhar de Paulo, era conseguir vencer, era rivalidade, era um sentimento faccioso de quebra. Eles querem ganhar, vencer. Bem, Paulo não parece duvidar da fé desses irmãos, e esse é o nosso maior problema, porque se fosse só um herege, Paulo provavelmente desceria a porrada aqui, como fez em outros momentos, mas ele não usa esse momento da carta, ou desse relatório, para expor os hereges, como geralmente faz. Ele usa para mostrar que o interesse da missão é mais importante do que a perversão do missionário. Pegou? Amém ou não amém? Ele vai dizer, versículo 18: mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento ou com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Paulo está dizendo o seguinte, o problema deles não é o que eles pregam, o problema deles é o que eles querem, o problema deles não é a teologia deles, pelo menos não à primeira vista. O problema deles é que o interesse deles é maligno, e eles querem angariar pessoas. Meus irmãos, a resposta de Paulo é intrigante. Paulo diz: estou nem aí, eu não ligo. Eles acham que vão fazer com que eu me importe, eles acham que vão aumentar os meus sofrimentos. Não aumenta, filho, porque eu estou preocupado, o meu interesse não é comigo. E aqui neste ponto, ele mostra a diferença entre ele e aqueles. Ele diz: eu não tenho interesse próprio, eu não tenho problema em perder, eu não tenho problema em não ser visto assim ou daquele outro jeito. A minha questão é Cristo. Se eles estão anunciando Cristo, para mim é o suficiente, nada mais me importa. Se eles estão com o coração perdido, tudo bem. É claro que Paulo não está dizendo que esse é um padrão para nós levantarmos missionários. O que Paulo está dizendo é que naquelas circunstâncias é mais importante que Cristo esteja sendo anunciado do que ele tenha paz, ou do que ele vença, ou do que aqueles irmãos se calem. Então a questão aqui não é que Paulo aceita um coração fingido, não é que é bíblico termos pastores, professores e missionários querendo ou pregando por rivalidade. Paulo não está dizendo que isso é certo, nem está dizendo que isso é bíblico. A única coisa que Paulo está dizendo é que, nas circunstâncias desta prisão, eu quero que vocês entendam que é melhor um movimento missionário acontecendo do que ele não acontecendo. Então estou disposto a aceitar as contradições se Cristo está sendo pregado. Amém? É esse o ponto. Ele aceita as contradições, ele aceita os paradoxos, não há como evitar. E o que lhe importa? Importa que Cristo está sendo pregado. Por quê? Porque as circunstâncias da missão devem ser entendidas à luz dos interesses da missão. Qual é o interesse da missão? Cristo está sendo pregado. Como é que eu interpreto minhas circunstâncias? O Evangelho avança. Amém? Posso começar as aplicações? Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, se nós não formos uma igreja missional, nós nunca seremos uma igreja missionária. Se nós não formos uma igreja missional, nós nunca seremos uma igreja missionária. É muito rápido e é muito fácil
que a gente coloca os pés pelas mãos no campo missionário. E é muito fácil, é muito rápido que nós, como igreja, achemos que todo o trabalho de proclamação dependa dos missionários, dos nossos missionários. E a gente vira até uma igreja missionária, apoia muitos missionários. Essa igreja é uma igreja missionária. Mas se o nosso trabalho não for missional, se a nossa vida não for missional, não adianta, nós nunca seremos uma igreja missionária. Nós vamos perder os nossos missionários, não vamos ter perspectiva missionária. E o que eu quero dizer com missional? A sua vida deve ser uma vida em missão. Você está em missão. Você deve se enxergar em missão. Está no seu trabalho, está em missão. Está na casa dos pais, está em missão. Está andando na rua, está em missão. Recebeu o pacote lá do Uber, está em missão. A Rebeca, às vezes, toda vez que eu vou pegar um pedido no iFood, eu volto dizendo, o fulano de tal pediu oração pela família, porque a família está ruim. A família está passando por isso. Fulano de tal está... A Rebeca, como é que tu consegue em 30 segundos, Davi? Eu só pergunto. Você tem motivo, alguma coisa pelo qual eu posso orar? Você quer que eu ore por você por algum motivo? E o cara abre o coração lá, irmão. A culpa não é minha não, a culpa é dele. Eu só perguntei. Mas imagina quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de ser missionais, só porque a gente não perguntou para o cara do Uber se ele queria oração por algum motivo. Nós estamos em missão, irmão. Nós devemos ser missionários. A nossa vida deve ser missional. Entendendo a vida como uma vida missional, a gente vai perceber que tudo isso aqui, aonde quer que o nosso pé entre, é campo missionário, é lugar para fazer discípulos. E eu queria motivar você a isso. Eu queria motivar você a fazer discípulos. Eu queria motivar você a levar o evangelho para alguém, a insistir, pregando, mostrando as verdades da palavra de Deus, mostrando as verdades em Cristo Jesus. E quando essas pessoas se converterem, em nome de Jesus, eu quero que todo esse trabalho caia sobre as suas costas, e que você discipule até essa pessoa amadurecer, para você perceber o que é ser missional. Porque ser missional não é ir na rua, pegar alguém, jogar ele dentro da igreja e esquecê-lo lá. O nome disso é pai ausente. É isso. Que tipo de paternidade é essa, pelo amor de Deus? E a maior parte das histórias da gente, não é não? A maior parte das histórias das pessoas que chegaram na Manaim é exatamente assim. Eu pergunto, você já foi discipulado? Eu não sei nem o que é isso, pastor. Ou quando sabe, eu passei pelas 13 aulas. Não, meu filho, isso não é discipulado não. Isso é curso de membresia. A maior parte de nós nunca soube. Eu me converti em 2010. Eu fui saber o que era um discipulado e o que é um discipulador em 2013. E é porque eu pedi para um cara que eu nem conhecia para me discipular. Hoje eu me chamaria de louco. Mas se essa falta hoje é entendida como tanto prejuízo, por que a gente replica? Porque nós não temos um coração missional. Nós temos um coração missionário. O coração missionário, quando é pervertido, ele não pensa apenas em apoiar os missionários, ele dá toda a responsabilidade para eles. Então, qual é o trabalho? Quem é que educa os meus filhos? Os professores. Quem é que prega a Bíblia para os meus filhos? Os pastores. Quem é que faz? Fulano. Nunca eu. Se a gente não se entende com uma vida missional, a gente abandona o campo missionário. Amém? Meu segundo ponto é que para ser missional, nós precisamos ver as nossas circunstâncias com um coração missional. Nós devemos aprender a enxergar a vida com um coração missional. Isso significa dizer que quando Paulo estava preso, por exemplo, ele viu o evangelho, não as suas dores. E eu sei que muitos de nós aqui, sofrem de N coisas. E eu não estou tentando tirar o valor disso. O seu sofrimento
Sim, é válido. Eu sei de muitos que sofrem aqui. O que eu quero não é tirar a sua dor, é te dar um propósito, é apontar a missão que Deus te deu, de enxergar as suas circunstâncias como um ponto de pregação, de enxergar as suas dores como um palanque para você fazer discípulos. Então, se você ficar para a prova final, pense que talvez Deus queira uma defesa apologética na sala de aula. Eu, quando me converti, eu fiquei meio doido, sabe? Ainda sou um pouco, mas eu fiquei meio xiita. Sabe aquele crente xiita que briga com todo mundo? Eu não tive a época da jaula quando eu virei calvinista. Eu tive a época da jaula quando eu virei crente. Aí eu não podia ver um ateu, eu queria brigar com ele. Eu achava que eu era melhor de argumento. Aí eu briguei com o ateu. Eu não podia ver alguém que tinha outra religião, eu queria brigar com ele. Aí eu brigava. Aí eu fazia um curso técnico em mecânica industrial, nada a ver, né? E eu lembro que eu briguei com o ateu, eu briguei com o agnóstico, eu briguei com o batista, eu briguei com o assembleano, eu briguei até com os crentes, irmão, defendendo a fé, em nome de Jesus, e criando contenda. Eu lembro que eu estava no todo mecânico, virando uma peça, e dizendo, mas Jesus é Deus sim, meu filho. E meu irmão, nunca mais faria isso na minha vida, nunca mais, pelo amor de Deus. Toda vez que eu penso eu tenho vergonha, eu tenho tanta vergonha que quando eu lembro eu falo, que é para esquecer, entendeu? Sabe aquele negócio de vem um pensamento intrusivo, aí você fala outra coisa totalmente diferente, que é para travar ele. Toda vez que eu lembro, por isso que eu estou falando em línguas lá em casa. Rebeca, o quê? Nada não. Só eu tendo vergonha do passado. Mas Deus é tão bom que eu fiz esse curso em 2010. Em 2013, 14, eu encontrei um ex-colega da turma. E eu lembro que a gente estava numa conferência missionária, aliás, uma conferência teológica. Aí eu disse, meu irmão, eu não acredito. Tu se converteu? Aí eu disse, me converti, cara, na verdade voltei para a igreja. E eu quero até te agradecer, porque os teus, olha como ele foi lindo, ó, os teus debates lá na sala. Meu irmão, não foi debate, era só eu gritando. Se os teus debates lá na sala me ajudaram muito. Mas meu irmão, foi Deus, viu? Porque de mim mesmo você ia para outro lugar. Porque quando eu me lembro do que eu fazia, eu ia para outro lugar. Meus irmãos, a mensagem depende de Deus. E Ele nos coloca em circunstâncias adversas, ao ponto de Ele usar até a nossa ignorância. A gente tem que parar de achar que a missão depende da gente. E isso é essencial para a gente olhar para as circunstâncias com o coração missional. Porque não depende de você, filho. Não depende de você, filho. Eu sei que você gagueja quando está falando, mas respire e fala com calma. Prega cantando. Mas não depende de ti. Não depende. Chegou numa época da minha vida que eu estava tão quebrantado, que se alguém me oferecesse Jesus, eu caía de joelhos. Você sabe? É porque é Deus que faz. É tanto que a pregação que fizeram para mim foi assim: Deus tem um plano na sua vida. Eu disse, meu Deus do céu, Deus tem um plano na minha vida. Acabou. Aí me converti ali. Acabou-se. Porque é Deus quem faz, amém? Então, para que você olhe para as circunstâncias com o coração missional, lembre-se, não depende de você não. Você pode olhar para as circunstâncias e pensar, é meu campo missionário, é hora de pregar sim, porque não depende de você, amém? Terceiro, meus irmãos, eu queria que vocês olhassem para as circunstâncias de Paulo e percebessem que aquilo que motiva crente não é só coisa boa quando acontece. Às vezes, Deus traz motivação no nosso coração, nos dando más notícias. E a gente às vezes precisa aprender sobre isso. Às vezes, o nosso coração gelado só consegue ser animado quando vem más notícias.
Eu gostaria que você pensasse em si mesmo nesse momento. Pensasse na condição de sua fé. E avaliasse que quem sabe, as más notícias que chegaram, não são só para dar um chacoalhar no seu coração. Sabe os momentos mais cheios, os momentos onde as pessoas mais vêm para os cultos de oração? Quando elas têm problemas. Quando eu estava em outra igreja, numa assembleia, era quando elas tinham causa na justiça. Geralmente, todo mundo tinha causa da justiça. E eu já falei para vocês, eu me senti envergonhado, porque eu nunca tive uma causa na justiça. Eu disse, meu irmão, todo mundo ora por uma causa da justiça, eu não tenho nenhuma. Mas que crente sem futuro sou eu? Graças a Deus eu não tenho. Mas geralmente, a gente precisa de problemas para ter o coração avivado. E isso é uma pena. A gente deveria aprender dos momentos fáceis. Mas sabe, a gente vai protelando, né? A gente vai arrastando, até as coisas ficarem assim, por um fio. Aí a gente finge que aprende. Às vezes, Deus quer chacoalhar a sua igreja, e por isso nos dá uma má notícia. Às vezes, Deus quer ensinar você, e por isso te dá uma má notícia. Às vezes, Deus quer até expandir o campo missionário, mas Ele precisa dar uma má notícia para você, para que você saiba para onde ir, para que você saiba o que fazer, ou mesmo o que não fazer. Ou com que espírito e com que coração você tem que continuar fazendo. Amém? Então cuidado quando você for interpretar as más notícias, ou os problemas da sua vida, ou as circunstâncias adversas. Talvez seja só Deus dizendo, acorda, eu te fiz um missionário, acorda, eu te fiz um pregador, acorda, eu te fiz sal e luz do mundo, acorda, eu quero que você ore sem cessar, acorda, eu quero que você tenha contato com a minha palavra, acorda. Mas você não acorda, aí Deus te chacoalha, te empurra, te dá uma rasteira, aí você, por que Deus? Aí você agora acordou, já está clamando, está dando certo. Às vezes é isso. Deus acordou uma igreja inteira em Roma, prendendo o missionário. Eu gostaria que esse fosse o nosso coração, não de querer nosso missionário preso, tá? Mas de enxergar essas circunstâncias e acordar, meu irmão, acordar rápido, que Deus quer que a gente acorde, amém? Meus irmãos, às vezes, isso é outra aplicação, sabe? Eu perdi o número, então eu vou só dizendo agora. Uma outra aplicação é que muitas vezes a gente se engana porque acha que aquilo que a gente faz é mais importante do que aquilo que a gente é. Aí o que a gente faz? A gente não para. Está entendendo? A gente não para, a gente continua todo errado, todo quebrado, e não é por amor à mensagem, é por inveja, rivalidade, egocentrismo, egoísmo, e a gente continua até quebrar, até Deus expor o coração, até Deus abrir as portas dos desesperados, e você está lá dentro. Meu irmão, se aquilo que te motiva é tão ruim, peça ajuda, meu irmão. Se aquilo que te motiva a servir é tão ruim, se aquilo que te motiva a pregar é tão ruim, peça ajuda. Se aquilo que tem dentro de você é tão ruim assim, qualquer coisa que você faça vai ser nada, é palha, é feno, vai ser queimado no final. São obras mortas. Para com isso. Não adianta.
É melhor não ter é melhor pregar por fidelidade, por amor, do que por rivalidade, por contenda, por maledicência, querendo ganhar, pescar no aquário dos outros, né? Não faça isso. Às vezes, o nosso maior problema não é que a gente não faz uma coisa bem, é que o nosso coração ainda é mau enquanto a gente faz a coisa, entende? Aí esse é o problema, porque isso mostra que talvez você não seja dos nossos, aí é complicado. Talvez essa seja a evidência, como Pedro fala, né, de que não são dos nossos. Foram porque não são dos nossos. Cuidado para que o seu exterior, não seja um anúncio de boa teologia, enquanto no seu interior só haja rapina e maldade. Boa teologia não irá justificar a maldade do seu coração diante de Deus. Você pode dizer, Cristo é o Senhor, e o Senhor diz, nunca fui o seu Senhor, porque Ele sabe o que a gente tem dentro. Vamos lá. Quem é o ser mais perigoso desse universo? Sou eu ou é Deus? Aí você responde, sou eu ou é Deus? Ixi, sou eu ou é Deus? Deus. Quem é que te vê a todo tempo? Sou eu ou é Deus? Mas meu irmão, você acha que está escondendo de quem? Você acha que importa mesmo esconder o coração de mim, quando aquele que de fato importa está te vendo todo o tempo? Me desculpa, mas chega a ser infantil esse tipo de raciocínio. Não adianta parecer e não ser. Não adianta. Vai ser a sua ruína. Vai ser a sua ruína. Você não vai conseguir sustentar as palavras de Jesus em sua boca, enquanto ela não estiver no seu coração. Amém? Próxima aplicação, prometo que estou acabando. Cuidado com as tendências à confirmação. Imagina só, o povo aqui não gosta de Paulo, certo? Não gosta. Aí Paulo é preso. O que é que eles acham? Se confirmou, esse homem não é de Deus não. Aquilo que eu acho está certo. A gente faz isso em uma série de coisas. Eu digo assim, fulano não gosta de mim. Aí fulano passa direto, com vontade no banheiro, não te vê. Você dá bom dia, boa tarde, boa noite, ele não te vê, você passa. Aí o que você faz? Cognitivamente você cria uma cláusula de adição. Viu? Está provado. Não gosta de mim. Por que isso? Porque nós temos uma tendência de tentar confirmar tudo aquilo que a gente acredita. Cuidado com isso, porque às vezes é só o seu próprio interesse falando, é só a sua rivalidade falando, e aquilo que você sente, aquilo que você ama, aquilo que você quer, interfere na maneira como você interpreta a vida. Porque se você não quisesse, se você não tivesse problema nenhum com o irmão, ou fosse o mais amigo possível, sabe aquele brother? Você deve estar apressado, não é não? Mas por que do outro jeito, com a outra pessoa, você interpreta mal? Porque tem maldade no coração, filho. Essa é a resposta. Tendência à confirmação. Você quer só confirmar as suas ideias. Você não está preocupado em uma análise séria. Você não está preocupado em analisar de maneira justa. Você só quer confirmar que aquilo que você acha, de fato, é. E esse é um problema que eu acredito que salta do texto. Porque provavelmente um dos problemas que estavam aqui
era que esses irmãos já não gostavam de Paulo pelo contexto, e agora, porque Paulo está preso, falam que o evangelho também está preso. Paulo fez mal ao reino, Paulo fez mal ao progresso do evangelho. Tendência à confirmação. O que é que Paulo faz? Não. Outro membro para o Alex. Não. Está progredindo sim. Então cuidado com esse povo que só porque não gosta de mim quer confirmar suas ideias sobre mim ou sobre o reino. Amém? Você precisa ter cuidado com isso também, porque isso não é só com o reino não, isso é com a esposa, isso é com o amigo, isso é com o irmão, isso é com o colega de trabalho, viu? Você tem que tomar muito cuidado para que essa nossa tendência à confirmação não destrua os nossos relacionamentos, porque é capaz de destruir. Amém? Última aplicação, eu prometo, porque eu não lembro mais de nenhuma. Meus irmãos, todas as vezes que a gente analisa um movimento missionário, um movimento de plantação de igreja, toda vez que a gente analisa a história de missões, movimentos teológicos, a gente precisa considerar se Cristo está sendo pregado, para que a gente não caia do erro de achar que só a nossa patota está certa. Não, se não é uma igreja batista regular, está perdida, afundada no pecado, amaldiçoada. Não. O ponto de Paulo é: olhe para as circunstâncias e veja se Jesus está sendo pregado. Então, toda vez que a gente for analisar a nossa vida, as nossas circunstâncias, o que estamos ouvindo, o que está acontecendo, movimentos, igrejas, eu quero que você pense em uma coisa: Cristo está sendo pregado ou não? Amém? Aí a partir daí, você faz suas ressalvas. Amém ou não amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado todo esse tempo, o Senhor tem sido generoso, nos trazendo a Tua santa palavra, as Tuas verdades, o Senhor tem nos permitido permanecer todo esse tempo, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor queime o nosso coração para missões, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter uma perspectiva clara do avanço do Evangelho, que o Senhor nos ajude a perceber as evidências desse avanço, não só no país, mas no nosso bairro, nas nossas vidas, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos parte desse avanço, que o Senhor nos anime, nos encoraje, ó Deus, a Tua igreja, que todos que saiam daqui hoje, saiam sabendo que são fazedores de discípulos, que eles estejam engajados a isso, entregues a isso, porque essa é a nossa missão. Eu venho clamar, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, que nos acorde como Teu povo, que nos inflame como a igreja missional, que nos ajude a enxergar a nossa vida como em missão, e em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, que sejamos inflamados, encorajados a pregar com ousadia, com mais coragem, que possamos ter a graça de participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, que o Senhor, dono de todas as coisas, seja o único a receber glória. Nos ajuda também a lidar com os paradoxos, com os contrastes desse processo, que em Teu nome façamos, que em Teu nome anunciemos, e que em Teu nome perseveremos em missão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.